Fala pessoalzinho bacana, como é que vocês estão? Saudade de vocês, grande abraço a todos. Hoje nós vamos estar trabalhando as vegetações no nosso imenso território brasileiro, tudo o que acontece nelas, como que elas são classificadas, como elas são divididas. Lembrando, vamos destacar as principais vegetações, aquelas que aparecem para vocês o tempo inteiro em provas, em vestibulares, beleza? Vou procurar deixar de maneira mais lúcida, maneira mais tranquila, mais transparente cada uma delas. Combinado, pessoal? Valeu, vamos começar a aula então, pessoal, agora. Bom, pessoal, então vamos começar daquele jeito, o de sempre. O salve, salve, o matinal, o tchararã, o imprescindível. O que saudade de vocês. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Show de bola, moçada. Agora ficou massa. Então vamos todos agora fechando o microfone e vamos começar a trabalhar aí sobre vegetações. Ao final da gravação vocês podem perguntar à vontade para mim, tá? No meio é só ficar prestando atenção. Tomem seus cadernos, a apostila para quem já tiver aí com ela. Vamos trabalhar sobre os grandes domínios vegetais no território brasileiro. Combinado? Aula 23 e 24, mas um pouquinho antes, né, respondendo, essa camiseta aqui, essa blusa linda, é a do Rogério Ceni. Foi num dia que eu fui assistir Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e o jogo começou 1-0 para o Palmeiras. Eu falei, nossa, cara, que terrível, né? Era quando tinha duas torcidas, o estádio era bem bacana. E, de repente, vai lá um goleiro mundialmente conhecido, Rogério Ceni, faz gol de falta e ajuda no processo de virada de 3-1 no Palmeiras, o freguês Palmeiras, né? Que já faz aí 18, 20 anos, sei lá quanto tempo que não ganha de São Paulo Morumbi. Beleza? É essa a história dessa camiseta. Eu prometi que se o São Paulo virasse, eu compraria lá no próprio Morumbi. Então, foi lá que eu comprei a camisa do Mito. Vamos nessa, então? Vamos começar aí, pessoal. Vamos nessa. Primeira coisa, vamos classificar a vegetação aí para vocês, pessoal. Todo mundo atenção na classificação vegetal. Estima-se que cerca de 10 até 40% de todas as espécies vegetais do planeta concentram-se no território brasileiro. Gente, olha por que está esse dado tão variável. Eu vou dar um exemplo só da Amazônia. Na Amazônia são descobertos a cada 2 dias, uma espécie nova de planta ou animais. Então, estima-se que na Amazônia você ainda tem pelo menos 1/3, a metade da Amazônia ainda para descobrir. Se a gente parar para pensar que 1.200.000 quilômetros quadrados da floresta amazônica não são circulados por nós ainda, apenas por imagem de satélite, então tem muita coisa ainda a ser descoberta, tá? Por isso que esse dado aí varia bastante, certo? Vamos lá. Identifica-se a existência dos seguintes grupos de formações vegetais dentro do nosso país, pessoal. Então, ó, quais são os grupos vegetais que estão presentes dentro do nosso país? Primeiro grupo são as florestadas. São aquelas que representam as florestas, grandes portes, bonitão. Segundo grupo são as arbustivas, pessoal, ou também chamadas de complexas, certo? Formadas por arbustos ou formas complexas, formas que vão ter suas características bem definidas. E também as campestres e litorâneas. Então, no Brasil, nós temos essas 3 divisões, que formam esses 5 grupos de vegetações, certo? Os vestibulares, eles gostam de, pelo menos, no mínimo, pegar um exemplo de cada um desses grupos. Por isso, eu vou fazer com vocês a aula de hoje, uma aula bem listadinha, bem bonitinha. Como assim? Vamos lá. Vegetações nativas no Brasil. Eu coloquei esse mapa aqui, geralzão, porque ele está dividido aqui, ó, formações florestadas, arbustivas e complexas, e campestres e litorâneas. Vamos lá? Observem aí, pessoal, florestadas nós temos 4 tipos. Ó, aqui, ó, a floresta amazônica, olha a floresta amazônica, o domínio dela como é grande. A Mata dos Cocais é uma mata de transição, é essa aqui, ó, tá? A Mata Atlântica é essa que fica no litoral. E assim sucessivamente, aí é só vocês irem dando as suas lidas, né? A Floresta de Araucária está aqui, e aí vai. Nós temos o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, campos e vegetação litorânea. Que vegetação litorânea? Eu fiz um slide de vegetação litorânea onde eu vou desmembrar cada uma delas para vocês. Combinado? Bora lá. Os grandes biomas brasileiros. Então, vamos começar aí, pessoal.
A localização geográfica de cada bioma é considerado predominante pelos seguintes fatores. Então, por exemplo, o que vai dar uma boa característica àquele bioma que você vai encontrar é principalmente a sua localização geográfica. Vamos nessa? O que se destaca dentro desses fatores geográficos aí? O clima, a temperatura, as chuvas, né, que é a precipitação, a umidade da atmosfera ao redor ali dela, tipos de componentes de solo também ajudam. Eles não são necessariamente dominantes, mas eles também ajudam nessa ideia. Então, olha só para mim, pessoal. Os 6 tipos vegetais mais utilizados no vestibular são esses aí, ó. Floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e os Pampas. Pô, professor, mas está faltando araucária. Nossa região tem bastante araucária. A araucária, ela é uma floresta que ela se mistura, é uma floresta mista com outras. A araucária, geralmente, ela fica junto da Mata Atlântica. Geralmente. Então, não existe uma floresta exclusiva de araucária, tá? Na hora que a gente chegar em araucária, a gente desmembra isso aí certinho para vocês. Bora lá? Formações florestadas, ou então aí o que a gente chama de floresta amazônica. Então, eu vou colocar aqui o tipo de formação, no caso as florestadas, e sempre o nome das vegetações para ficar mais fácil para vocês. Vamos nessa, então? Primeiro aí, ó. Floresta amazônica, primeira característica, também conhecida como, olha ali o nome, ó, Ileia. O que é Ileia? Ileia ou mata amazônica. Ileia é uma mata muito densa, muito fechada, extremamente úmida, tá? Ileia. O pessoal fala Ileia. Não, não é Leia, é Ileia, tá? Beleza? É Bela. Ó, tô ficando doidão, né? Tranquilo, então? Bora. Mais um aí, ó. Pessoal, olha como a Amazônia é pequena, né? 6,5 milhões de quilômetros quadrados, cara, dentro do território da América do Sul. Sabe o que isso representa na América do Sul? Quase metade do território sul-americano. Só isso. A floresta amazônica, ela é uma floresta gigantesca, ela é densa, ela é cheia de informações que nós não temos noção ainda do que tem dentro dela. Dentro do Brasil, ela corresponde a quase 5 milhões de quilômetros quadrados. É 4,9 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Por isso que na aula, para ficar mais fácil, fala assim, a floresta amazônica do Brasil é 4 milhões e meio a 5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Está mais para 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica só dentro do território brasileiro. É uma floresta maravilhosa, magnífica, vocês têm que conhecer. Cada estado que você visita, né, cada estado que eu fui visitando essa floresta, ela tem uma visão, uma perspectiva diferente. É fantástico, é fantástico. Da região norte eu só não fui ainda para o Amapá, mas se Deus quiser eu ainda vou um dia, que é o único estado do Brasil que falta eu visitar, é o tal do Amapá, mas um dia eu chego lá, né? Pessoal, eu destaquei em amarelinho aí, porque esses tipos que estão destacados em amarelo também vão replicar para outro tipo de vegetação que nós vamos estudar posteriormente. Feito? Então, vamos lá. Pessoal, é uma floresta heterogênea e densa. Heterogênea, várias espécies, e densa, muito fechada. Tem determinados pontos da Amazônia, por exemplo, que a gente não conseguia passar por elas, certo? E para passar por esses pontos é só com facão mesmo, abrindo em meio ao subbosque e as vegetações que ficam se entrelaçando, né, para a gente conseguir passar. Por isso que é sempre interessante, a gente sempre fazia isso, vai visitar a tribo indígena, vai visitar a população ribeirinha, que daí eles já têm os caminhos para andar na floresta amazônica, fica muito mais fácil de conhecer, certo? Então vamos lá. Elas são perennifólias. O que é perennifólias? São folhas permanentes, elas não perdem a folha ao passar do ano, elas ficam lá, em sua grande parte, a folha bonitona, certo? Só vai perder quando a folha estiver velha, aí é óbvio, tá? E latifoliada. Lati significa grande, foliada, folha. Então, folhas grandes, folhas de imensos tamanhos. Pessoal, existem vitórias régias de diversos tamanhos. Aqui eu vi, pessoalmente, maior que tinha, ela tinha na casa de 2,5 metros. Mas só que o guia falava lá pra gente que tem vitórias régias, por exemplo, que ultrapassam 4 metros. Né? Eu não cheguei a ver essa, infelizmente, mas eu cheguei a ver essa de 2,5 metros. Moçada, é muito grande, certo? É bem legal, é bem bonito de ver.
elas são higrófitas. O que são higrófitas? Elas aguentam, elas suportam, elas estão presentes numa zona de muita umidade, certo? Lógico, lá chove bastante, é bem úmido, então, se você colocar um cacto lá, ele provavelmente vai dar uma apodrecida. Fechou? E o sétimo item, ela é dividida em 3 camadas, pessoal. A floresta, que são as árvores maiores, certo? As copas das árvores que pegam 100% da luminosidade. Aí tem os bosques, que pegam parcialmente a luminosidade, e os subbosques, que pegam muito pouco a luminosidade. Mas são plantas adaptadas a cada um desses níveis dentro da floresta. E quando você anda nela, você observa que ela tem essas 3 camadas mesmo. Fechou? Muito interessante. Olha aí, pessoal, eu coloquei uma imagenzinha para a gente trabalhar um negócio que aparece muito também para vocês em provas. Vamos lá, nos vestibulares e tudo mais. Ó, essas 3 divisões aqui, ó. Vamos na primeira, mata de igapó. O que é uma mata de igapó? É uma mata que está aqui, ó. Tá vendo onde tem água? Ela sempre vai estar numa região inundada, tudo bem? Igapó sempre numa região inundada. Mata de várzea é aquela região que inunda na época das chuvas, né? Quando o pessoal está jogando um futebolzinho, ele fala assim, seu time joga na várzea. O que é a várzea? A várzea é uma região, apesar daqui da imagem não estar aparecendo, ela é predominantemente plana, inunda na época da chuva, tem a deposição de matéria orgânica, então o solo fica fértil, e assim que o rio baixa, cresce graminhas, cresce grama mesmo. Aí fica um tapetão bem bacana para jogar bola, mas é do lado do rio, tá certo? Na sala de aula, geralmente eu costumo mostrar umas fotos de várzeas que eu tirei na Ilha de Marajó, na Amazônia, no Pará, em Rondônia, tem também. Né? Então é bem interessante, assim. E o pessoal transforma em campo de futebol. Por isso que fala assim, futebol da várzea, futebol que não é profissional, certo? São regiões, então, a mata de várzea, que época está inundada, época não está inundada. Joia? E terra firme são regiões que dificilmente ou nunca estão inundadas. Combinado? Guarda bem esses 3 aqui, que esses 3 níveis aqui, eles também são cobrados de vocês. Joinha? Então vamos lá. Partiu. Mais um tipinho aí, eu já deixei o mapa para vocês, né? Formações florestadas, a Mata Atlântica. Observe aqui, ó, antes de tudo, eu fiz questão de usar esse mapa, que ele é muito bem, ó, cobertura original. Olha a cobertura original nesse tom aí mais rosa, tá vendo aí? Esse tom, sei lá que cor que é essa, acho que é rosa. E a mata que remanesceu, a mata que ainda sobrou, ó, seria essa mais verde, tudo bem? No litoral aqui tem bastante, mas é bem pouquinho, assim, tem bastante próximo ao litoral. Saiu do litoral, já era tudo, já acabou tudo, certo? É uma mata que sofreu demais, então eu vou colocar algumas características da Mata Atlântica para vocês, que são importantes. Também conhecida como floresta tropical ou tropical úmida, beleza? Então ela vai receber esses 2 nomes, floresta tropical ou floresta tropical úmida. Primeiro item, ela está predominantemente no litoral brasileiro, vai desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, ela é quase, eu estava conversando com o Antônio, ela é quase uma BR-101, que nasce no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica, ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul também. Combinado? Então, passou disso aí, não vai ali existir tanto ela, junto ao litoral. Bom, olha, lembra que eu falei que vai aparecer bastante nessa parte, lá com o outro tipo de vegetação, que nós estamos falando sobre a floresta amazônica? Então, vamos lá. Ela é heterogênea, tem várias espécies e densa. Mas só que a Mata Atlântica ela é bem mais densa que a floresta amazônica, bem mais densa. Ela é de difícil penetração mesmo, né? Por isso que tinha até um seriado bem antigo, chama A Mulher, né? Que conta a história da chegada dos portugueses no Brasil, tal. A muralha, o que era a muralha? Essa Mata Atlântica que o pessoal tinha ali na região da Bahia, que eles tinham dificuldade de transpor a Mata Atlântica e ir para o interior. Né? Portugal teve uma dificuldade muito grande, histórica, de invadir o interior brasileiro. Para ele conseguir fazer isso, ele ia geralmente via os rios, né? Ele ia por rio, porque por terra a Mata Atlântica fazia um paredão bem fechado, bem denso, tá bom? Então, também estima-se, né,
que quando existia toda essa área aqui de Mata Atlântica, original e virgem, sem a interferência do homem, ela era mais biodiversa que a floresta amazônica é hoje. Estima-se isso. Ah, mas por que que acontece? Aqui o clima é só equatorial. Aqui ele passa por vários tipos climáticos. Tropical de altitude, tropical úmido, subtropical. A Mata Atlântica, ela se adapta a vários tipos de clima. E por isso ela vai ter uma diversidade vegetal, animal, maior também. Quer dizer, tinha, né? Hoje não tem mais. Vamos lá. Perennifólias, são folhas que não caem, e latifoliadas também, mas não tão grandes quanto as folhas da floresta amazônica, mas ainda tem folhas grandes esse tipo de vegetação. Beleza? Ó, pessoal, olha só que interessante. Elas também são higrófitas. Higrófitas que suportam grande umidade, beleza? Chove bastante, regiões de serra, é só a gente pensar na serra ali de Curitiba, indo para Santa Catarina, sempre está chovendo, ali é Mata Atlântica, tá? A Serra de São Paulo, estado de São Paulo, Uba-chuva, né, que o pessoal chama lá tanto, Serra do Mar também, beleza? Vamos lá. Intensamente ocupada e devastada, esse é o ponto crítico da Mata Atlântica, por quê? Quando os portugueses chegam ao nosso litoral, o primeiro tipo vegetal que eles vão se deparar, na verdade, é a Mata Atlântica. Então, as primeiras cidades, elas são feitas em lugares onde tem Mata Atlântica. Aqui, a nossa região de Londrina é Mata Atlântica semidecidual, né? O que é semidecidual? Ela perde mais ou menos as folhas, ela perde metade, né, das folhas, certo? É chamada de ombrófila mista, né? São folhas que têm essa questão aí de, durante o inverno, algumas se perderem pelo caminho. Joia? Possui apenas 5% da mata original atualmente. 95% da Mata Atlântica já foi devastada. Então, ela é uma mata que realmente causa muita preocupação. Muitos de vocês não chegaram, nem eu, inclusive, né, óbvio, chegamos a ver essa mata no seu esplendor, certo? Se você observar, o lugar onde tem a Mata Atlântica é densamente ocupado por agricultura, por pecuária, cidade, indústria, estrada, ocupação humana. O lugar da Mata Atlântica no Brasil é mais ou menos, corresponde a mais ou menos 70% da população brasileira, é 68, uns quebradinho. 68, 70% da população brasileira está localizado onde era ou aonde é a Mata Atlântica ainda hoje. Combinado? Então, não vamos esquecer isso aí? Valeu, moçada. Vamos para a próxima aí, ó. Formação florestada, mata de araucária, que nem eu tinha comentado com vocês aí, né? A mata de araucária, originalmente, está no sul de São Paulo e ao norte do Rio Grande do Sul. Então, ela vai do sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. Toda essa região, você vai ter uma concentração, não é apenas nessa região, porque em Minas Gerais tem araucária, no sul do Rio Grande do Sul tem araucária, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina tem araucária, mas a concentração dela fica do sul de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul, beleza? Outra coisa é a variação da floresta boreal do hemisfério norte. Então, o que a gente chama lá no hemisfério norte, as coníferas, aqui ela parece um cone lá do hemisfério norte, para nós aqui é uma variação, é uma prima distante, uma prima de segundo grau, vamos dizer assim, porque ela também, a araucária também é aciculifoliada, tem folhas em forma de agulhas, né, mais grossas, mas tem, né, pontiagudas, elas têm uma característica de pinheiro, e não é à toa que aqui no Paraná elas são chamadas de pinheiro do Paraná. Combinado? Por quê? Porque aqui é onde você tem uma grande concentração, na região sul, principalmente aqui no Paraná, você tem uma grande concentração. E no nosso estado, a araucária, ela é protegida, você não pode derrubar. Então virou meio que um símbolo do Paraná, assim, um ramo, inclusive, de araucária, aparece na bandeira do Paraná. Floresta aciculifoliada subtropical, é o nome que eu estava falando para vocês, né? Aciculifoliada, folhas em forma de agulha, pontiagudas, né? Subtropical, pelo clima. Araucária angustifolia, putz, nome difícil, esse é o nome científico dela, combinado? Ou popularmente chamado de Pinheiro do Paraná, por todos nós, nosso querido Pinheiro do Paraná. Tinha algumas cidades aqui do Paraná, inclusive, que davam descontos no IPTU, quando você tinha no seu quintal um pinheiro do Paraná, ou plantado dentro das suas terras, da sua propriedade. Era bem interessante, né, essas leis, mas isso aí só servia em algumas cidades. Feito? Agora nós vamos trabalhar também dentro disso aí,
Lá no outro extremo do Brasil, lá na divisa entre a floresta amazônica e o sertão nordestino, certo? A Caatinga, nós vamos trabalhar a Mata dos Cocais, que também é a mata de transição. É um lugar que fica no meio do caminho entre muita chuva da floresta amazônica e pouca chuva do sertão nordestino, na Caatinga. Típica do meio norte nordestino, atenção, paisagem vegetal de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, que é o que a gente estava comentando agora. Carinhosamente chamada de Mata dos Cocais. Também pode ser chamada de mata de transição. Mas por que Mata dos Cocais? Olha aqui, ó. As vegetações mais comuns nessa aí. Babaçu, folha da carnaúba e o buriti e o açaí. Vamos lá. Todos esses são palmeiras barra coqueiros, né? Eu vou falar como geógrafo, não como biólogo, então os biólogos que me desculpem aí, né? Mas são palmeiras que dão coquinhos, vamos dizer assim, tudo bem? Eles oferecem, inclusive, por exemplo, aqui, pessoal, nós temos a folha de carnaúba, né? A folha de carnaúba ela é bem interessante pelo seguinte, pessoal, ela dá uma cera e ela é chamada também de folha da providência, porque ela dá cera, ela dá produtos para você fazer cosméticos, fazer remédio, né? Então, assim, ela é amplamente utilizada, dá para tirar diesel, dá para tirar a gasolina, que já está sendo testada, né, tirando o óleo daqui, o babaçu também, o buriti dá um doce gostoso, também tem bastante óleo, também dá para fazer produtos cosméticos, etc., né? E o açaí, que eu não preciso nem falar, né, moçada? Acho que todo mundo aí já conhece um açaizinho, bem gostoso, geladinho, daquele jeito, com bastante leite ninho em cima, vai que vai bem. E perto da hora do almoço, dá mais vontade ainda de comer. Pessoal, esses 4 aí são as 4 formas conhecidas que a gente consegue trabalhar de vegetações da região, certo? Tranquilo então, pessoal? Ótimo, maravilha. Povo, o que eu queria destacar para vocês é o seguinte, são tudo vegetações aqui, ó, que nascem e não nascem naturalmente na natureza ficou redundante, né? Que nascem naturalmente e não precisam tanto de cuidado humano. Existe a estimativa de fazer o biogás, biodiesel, até a biogasolina desses produtos aí, e eles são muito produtivos, e eles não demandam tanto investimento. Então, é baixo custo e elevada produtividade, certo? Então, é algo a ser considerado. Joia? Vamos lá. Arbustivas e complexas. Vamos começar aí, o cerrado. Olha só que bacana, pessoal. Eu quero destacar primeiro o cerrado. Olha toda a área que o cerrado pega, inclusive ele pega um pedaço aqui do Paraná. Esse pedaço, se Deus quiser, estaremos lá, Cânion Guartelá, vamos visitar o Cânion, né? Vamos estudar lá a formação do Cânion, andar, fazer um raftingzinho com todos aí. Beleza? Olha só que interessante aqui, povo. Observe o cerrado. Primeira característica, Cerrado também é denominada como a savana do Brasil. Então, é a savana brasileira. Cerrado é um nome popular nosso. O nome certo é savana mesmo, quando os cientistas do mundo inteiro vêm estudá-la. Certo? Predomínio no clima tropical. Então, essa região tem realmente o predomínio do clima tropical e a vegetação acaba ficando aí. Ocupa 25% do nosso território brasileiro. Pô, peraí. Se a Amazônia ocupa 45% do Brasil e o Cerrado ele vai ocupar aproximadamente 25% do nosso território, só nessa soma aí, eu que sou ruim de matemática, já dá 70% do país. 2/3 do país tem essas duas principais vegetações, certo? E o Cerrado ele também está sofrendo um processo de desgaste muito grande, ó. Olha aqui para mim, ó. Áreas desmatadas, tá vendo que é essa achurada? Tá vendo toda a área achurada dentro da amarela aqui, ó? Toda a área que está achurada, toda a área que está marcadinha aí, olha, vocês estão enxergando? Então, toda essa área aqui representa que ela já foi degradada, ela já foi modificada pelo homem. O cerrado é muito fácil. É no cerrado que o pessoal faz a correntada lá, lembra dela? Coloca um trator num canto, um trator no outro, estica uma corrente e vem arrastando essa corrente e levando junto dela, já que os galhos são todos retorcidos, a corrente encaixa no galho e puxa facilmente. O solo é arenoso, geralmente, é um solo pobre, né? Então acontece isso aí. O seu território, o território da vegetação do Cerrado, era de 2 milhões de quilômetros quadrados. Olha, o território original era de 2 milhões de quilômetros quadrados. Gente, é muita terra. É muita terra. As árvores, o cerrado é composto por árvores e arbustos
bastante retorcidos, casca grossa, raízes espalhadas, pouco profundas. Espalhadas por quê? Quando chove muito, pega a água da chuva. Pouco profunda, só com raras partes profundas, mas bem superficial, para pegar a água que passa por baixo do solo também, na época que não chove, certo? Folhas carnudas, folhas com uma espécie de uma cera por cima. Em muitas espécies vegetais do cerrado tem tipo de uma cera por cima da folha, que é para evitar a transpiração, para evitar perder água para o ambiente. Quando você bate nas folhas do cerrado, eu fiz até um videozinho, parece que você está batendo num plástico em algumas folhas determinadas do cerrado. Outras elas são mais rígidas, outras elas são mais carnudas, mas todas para tentar segurar e reter a umidade. E é importante, a casca grossa que existe nesses galhos retorcidos, elas são formadas do que a gente chama de cortiça. Por isso que essa vegetação é resistente ao fogo. E em determinados pontos delas, né, na maioria dos pontos do cerrado, eles necessitam, atenção, do fogo para ter a ativação de algumas sementes que estão no solo, que elas só vão ativar, elas só vão germinar quando o fogo passar sobre elas. Olha só que interessante. Então, é uma mata que vai se renovando, o fogo se espalha, a cortiça não deixa a árvore se queimar, ela serve como um isolante térmico da árvore, vai queimar as folhas que sobrarem, mas depois ela brota. Então, eu já tive várias experiências, por exemplo, na região centro-oeste, no Pantanal, na Chapada Diamantina, que num dia você está passando, está queimada, aí quando você está voltando pelo mesmo caminho, no meu caso, voltando uma semana depois, já está lá o galho tudo preto, queimado, mas só que despontando folhas verdinhas, é o renascimento, né? É a forma nova dessa floresta, é bem interessante. O solo é considerado fraco, com poucos minerais. E alguns ecologistas colocam no mundo o nome desse tipo de vegetação como hotspot. Bom, vocês já estudaram já em biologia, né? Em geologia também. Hotspot na geologia é aquela bola de fogo que pode vir das regiões próximas ao núcleo, mas cheia de minerais, magma e tal. Não é o caso aqui. O hotspot dessa que nós estamos trabalhando com vocês seria um bioma exclusivo que só acontece aqui. Exemplo de um hotspot nosso é a região do Pantanal. Combinado? O Cerrado é um hotspot, o Pantanal é um hotspot específico também. Vamos falar um pouquinho da caatinga? Também é arbustiva e complexa. Olha aqui a caatinga onde ela se localiza. Pode ver que ela não está junto do litoral. Junto ao litoral nós temos o predomínio da população nordestina, tá? Mais de 80% da população nordestina está nessa faixa junto ao litoral, e onde tem caatinga você tem de 5% a menos de pessoas morando onde tem esse tipo de vegetação, que é típica do sertão nordestino, com clima semiárido, com menos de 700 milímetros de precipitação por ano. Já vimos isso anteriormente. Joia? Então, menos de 700 milímetros de chuva, menos de 70 centímetros de água por ano. Vamos lá. Evolução dela para os espinhos, ajuda a não perder a água. Então, se eu tiver uma evolução de transformar as folhas em espinhos, vai ajudar a não perder água para o ambiente, porque a água para a planta é algo vital. As folhas, elas vão durar ali, né, num prazo, quando aparece, de 3 a 4 meses, que, por coincidência, é o prazo das chuvas que acontecem no sertão nordestino. Joia? Caracterizada como caducifólias, atenção, caracterizada como folhas caducas. Caducifólias são folhas que caem ao final do seu processo. Foi lá, apareceu, cumpriu com a sua obrigação, fez a fotossíntese que a planta precisava, desenvolveu a planta, ajudou a florescer, ajudou a frutificar, aí depois perdem as suas folhas. E elas também são xerófilas, são plantas que se adaptaram grande parte das suas folhas ou as suas folhas a espinhos, né? Exemplos, cactos. O solo é raso e pedregoso, em sua maior parte, mas também dentro do sertão nordestino, lembrando, tem a massa P, que vai do sertão até o litoral. É um solo extremamente fértil, tá? É o segundo solo mais fértil do mundo, solo de massa P. Feito. Então, bora falar aí agora um pouquinho, também arbustivas e complexas, mas um pouquinho do nosso querido Pantanal, pessoal. Pantanal Mato Grossense.
inserido na Bacia Platina. O Pantanal faz parte da Bacia Platina, que abrange 3 subbacias dentro do Brasil. Então, vamos trabalhar os rios dentro do Brasil, as bacias hidrográficas dentro do Brasil que funcionam para nós. O Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná. Esses 3 rios vão ajudar a formar todo esse complexo do Pantanal. Joinha? A área é de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, já está muito desgastada, já está muito degradada, tá, pessoal? Eles estão invadindo muito com pecuária, eles estão invadindo muito com plantação de soja e cana, tá? Infelizmente. Altitude média, olha que interessante o Pantanal, pessoal. Altitude média 100 metros, acima do nível do mar. Traduzindo, está lá no interior, mas é 100 metros ao nível do mar. É baixo e é reto, muito reto. Olha só, maior planície inundável do mundo. É a maior planície inundável do mundo mesmo. Se vocês observarem, ó, nas enchentes que chegam a cobrir 2/3 de toda a área pantaneira. 2/3 disso aqui, então você tem cerca de, perdão, aqui, ó, aqui em cima, 100 mil. 2/3, 66 mil quilômetros quadrados que ficam inundados aproximadamente, um pouquinho mais, tá, pessoal? Esse é um valor aproximado que inunda. Por isso que os pantaneiros têm que modificar, conforme a época, se chove, eles levam os bois para a parte mais alta. Quando passa chuva, eles descem com os bois, os pantaneiros, que tem aquelas comitivas dos bois, o berrante sendo tocado, etc. e tal. Então, é por isso que eles têm que ficar movimentando lá e trocando toda hora, certo? Vamos lá. Muito degradada pela ação agrícola e da pecuária, como a gente já havia comentado anteriormente. Tá? O Pantanal ele também é um hotspot, ele é muito importante, pouco explorado, turisticamente e na questão da consciência ele também é pouco explorado. A gente precisa explorar mais esse Pantanal. Feito então, pessoal. Valeu? Olha aí, ó. Formações vegetais campestres. Olha que interessante. Quem que eu vou destacar para vocês? Herbáceas que aparecem em manchas de pequena extensão, distribuídas de modo descontínuo pelo interior do Brasil. Então, são pequenas as extensões das áreas quando acontece, distribuído principalmente pelo interior do Brasil. Aqui no Paraná, no Cânion Guartelá, nós temos os Campos Gerais, certo? Então é bem importante, bem bonito lá de ver, tal, uma vegetação de campos, bem joia, né? A gente destaca muito nessa vegetação campestre também, ó, a região dos pampas, né? Encontradas exclusivamente na forma de gramíneas. Denomina-se campos limpos, caso seja limpo. Né, não tem outro tipo de vegetação, somente as gramíneas. Caso contrário, se tiver outro tipo de vegetação junto com as gramíneas, é chamado de campo sujo. Ó, que difícil, né? Então, para ser campos ou campos limpos, tem que ser só aquele gramadão. Quando for campo sujo, é aquele gramadão com uma árvore aqui, uma árvore ali perdida. Lembra a configuração do cerrado. Mas um cerrado bem aberto, tá? Não um cerrado fechadão, como a gente tem aqui no Brasil na sua maior parte. Beleza? Vamos falar um pouquinho das formações litorâneas, pessoal. Observe aí as formações litorâneas, olha que massa. Primeiro tipo de vegetação litorânea que eu tinha prometido para vocês, vegetação de dunas. Elas geralmente são rasteiras, com raízes profundas e extensão horizontal. As raízes vão descendo muito porque as dunas é só areia, então ela precisa descer até chegar em algum lugar que ela consiga pegar nutrientes e água, certo? Beleza? Então, a vegetação de dunas geralmente rasteira. Tem o guajiru, por exemplo, como exemplo de vegetação, que é aquela vegetação verdinha, assim, bem bonitinha, que fica em cima da areia, tá? Restinga, que mistura espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas. Ou esse aqui é bacana, ó. Esse aqui, a restinga, ela pode ser denominada aquelas vegetações que sempre estão próximas ao litoral, mas próximas que eu falo bem junto ao litoral mesmo. Margeando um rio, margeando um mangue, margeando algumas lagunas, margeando alguns maceiós, inclusive, né, que são aqueles lagos próximos ao litoral, certo? Então, nós temos esses 3 tipos. Elas são herbáceas, né? Elas são arbustivas, herbáceas é vegetação de pequeno porte, arbustivas é arbusto, e arbóreas são árvores. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. E os manguezais, que adaptam a salinidade e a falta de oxigênio.
o solo, a falta de oxigênio do solo. E as áreas são sujeitas às marés, às inundações das marés. Por isso que você vai ter aqueles mangues. Eu gosto, pena que a gente não tem essa possibilidade. Eu gosto muito de trabalho de campo na praia, né? O trabalho de campo na praia, a gente trabalha com 2 tipos de mangue sempre, o mangue vermelho e o mangue branco. O pessoal chama também de mangue sujo e mangue limpo. O mangue vermelho ou sujo é aquele das raízes aéreas se entrelaçando, que acho que todo mundo já viu, cheio de raiz uma sobre a outra. E o mangue limpo é aquele mangue que tem as raízes que elas saem do chão e formam só uma pontinha assim. Elas vão formando várias pontas, ele é mais limpo, ele é mais aberto, também chamado de mangue branco, certo? Tem o mangue vermelho, então, pelas raízes, né, entrelaçadas e grandes, e o mangue limpo, ou mangue branco, que é esse mangue das pontinhas, certo? Essas duas formas são mangues, são muito importantes, os mangues são os berçários, eles representam o berçário dos oceanos, muitas espécies marinhas vão ali ter os seus filhotes, inclusive por causa das raízes conseguem se proteger e ficam ali, né, todas compenetradas, e o mangue ele sofre muitas ações antrópicas, porque geralmente região de mangue, principalmente as regiões mais para o Nordeste, os mangues do Nordeste eles são em grandes rios que desembocam no mar, então são regiões maravilhosas, são regiões, imagina a água daquele lugar, o calor, o sol e tal, e tem o mangue, então tem gente que vai lá, quer tirar o mangue e colocar casas, condomínios, por cima de regiões onde eram regiões inundáveis, tá? Lembrando aqui, ó, são áreas sujeitas à ação das marés, né? As ações que vêm das marés. Joinha, então? Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E aí, moçada, que aula, hein? Olha quem tá aparecendo aqui, ó. Ah, pela cabecinha aqui, ó. Fala oi, pessoal. Oi. Manda um beijo. Fala, eu te amo. Amo, muito bem. Obrigado, apareceu. Moçada, que aula maravilhosa, show de bola, valeu. Muito obrigado, adorei trabalhar vegetações com vocês. Um abraço no coração, um beijo no coração, um grande abraço. Dá pra ver a gritaria do filho agora, né? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu.